Fala pessoal, continuando o nosso projeto PDV em VB6, eu estou com o meu SQLog aberto e eu vou partir para a criação da tabela de itens, tá? Onde a gente vai estar armazenando, né, as informações aí da nossa venda. Né? Já temos a tabela de vendas e agora teremos a tabela de vendas item. Então vamos aqui começar nosso Create Table, né? Create Table, vendas, underline, itens. Aqui a gente vai ter o ID, tá? O ID da nossa tabela aí, ele vai ser int e auto increment. Tá? E também vai ser a chave primária, tá? Já vou informar aqui que ele é a primary key, beleza? Aqui nós vamos ter o número da venda, né? A qual venda esse produto pertence, tá? E ele vai ser um campo not null, né? Não posso informar nulo, então ele é obrigatório ter uma informação, tá? Vou ter o produto também, que também é obrigatório, então vai ser not null. E vou ter a quantidade, tá? Que é um double. Aqui abaixo a gente vai ter o valor, o preço do produto, porque não podemos utilizar o valor que está no cadastro de produtos. Esse valor é alterado, né? Ele vai sendo alterado, então nós temos que ter o valor que foi praticado no momento da venda. Então aqui a gente vai ter preço, que vai ser um double também. E aí fechamos aqui o nosso parênteses. Vou executar, dar um refresh aqui. Tá aí o vendas item. Nós precisamos agora criar as chaves estrangeiras, que são venda e produto, tá? Então nós vamos aqui dar um alter table, vendas, underline, itens, add constraint, dar um nome, né? A nossa chave estrangeira vai se chamar fk, underline, vendas, underline, itens, underline, venda, né? A nossa primeira chave estrangeira, que é o campo venda. Ele vai ser uma chave estrangeira, for egg key. Aqui eu vou passar o meu campo venda, que referencia, né, ele referencia a tabela venda. Lá na tabela venda é o campo ID. No caso, vendas, né, a tabela, não venda. Então, vou executar isso aqui, né? Beleza, ele executou. Eu vou vir aqui no Table Data, dar um refresh aqui. E vamos copiar isso aqui, tá? Vou colar aqui e aqui eu vou alterar para produto. E aqui é o campo produto, que referencia a tabela produtos, tá? Que lá é o campo ID também, tá? Fiz essa alteração, vou aqui na minha tabela vendas, vou dar um refresh. E aqui você nota que já aparece aqui em cima, o SQLog já entende que é uma chave estrangeira e traz as opções que estão na outra tabela. Voltando aqui para o VB, na minha tela de vendas, FRM Vendas, eu vou dar 2 cliques aqui no campo, né? Entrar na definição da minha sub aí, no meu procedimento passa produto. Vou tirar esse espaço aqui, né? Só por capricho mesmo. E aqui, ó, a gente vai criar logo abaixo dela aqui uma outra sub, né? Que vai se chamar inclui venda. Aqui dentro a gente vai declarar um objeto adodb.command, né? Vamos passar a nossa conexão do banco para ele, né? Active Connection, conexão. E aqui a gente vai passar o nosso command text, tá? Que é o nosso comando. E aqui a gente vai fazer um insert. A gente vai inserir lá na nossa tabela vendas, tá? Então lá nós temos a nossa tabela vendas aqui, ID, data, hora e usuário. Data, hora e usuário. Values, tá? Vamos voltar aqui, porque o ID ele é auto increment, então eu não preciso passar ele aqui. Então eu preciso da data e hora. Eu vou usar uma funçãozinha do próprio MySQL do meu banco, né? Ao invés de eu colocar o ponto de interrogação, eu vou colocar o now, né? E o segundo parâmetro eu vou colocar o ponto de interrogação, que é o usuário, que eu vou passar logo após aqui, ó. cmd.parameters.append, cmd.createParameter. Vou passar aqui, né? Vou dar um name de usuário. Vou passar aqui o tipo dele, né? Na verdade é inteiro. Beleza. Param input.
Aqui, se eu quiser passar o size, eu posso dar uma olhada aqui no banco, né? Posso também deixar sem passar, tá? Posso olhar aqui no banco, tá aqui, ó, o tamanho do campo é 11. Vamos passar aqui 11. E o valor é o usuário logado, tá? O usuário que está logado no sistema, que é a nossa variável aí global, né? Pública para todo o projeto. E aqui eu executo o meu comando. Logo aqui abaixo eu vou verificar se a minha variável aqui, ó, LID venda, né? Ela é 0, significa que eu estou começando uma nova venda. Quando eu estou começando uma nova venda, eu vou chamar o inclui venda. E aqui logo abaixo, após a inclusão, a gente vai alimentar a nossa variável LID venda, tá? Então a gente vai criar aqui uma nova, instanciar novamente o meu CMD, né, que é o meu adodb.command. Eu vou dar somente um new aqui e eu vou passar o meu novo command text aqui para ele. E aqui a gente vai usar a função last insert id, tá? Vai pegar o último id inserido. E aí a gente tem que armazenar isso aqui dentro de um record set, né? Então eu vou criar aqui um record set. Beleza? Eu vou dar um set res igual a cmd.execute. Ele vai pegar o retorno disso aqui. Bom, pessoal, pensando melhor, a gente pode fazer somente o seguinte: a minha conexão .execute e passar, né, o last insert id diretamente aqui e já setar o resultado no nosso rs, que é o nosso record set aqui. Eu vou colocar isso entre parênteses, né, porque ele está atribuindo, e aqui logo abaixo, né, a gente vai atribuir a LID venda o valor de rs, né, que é o meu record set, na posição 0. Então aqui, aqui vai ser rs 0, beleza? Aqui a gente tem que declarar o nosso record set novamente, que eu acabei excluindo ele. E aí, agora a gente vai colocar aqui um breakpoint aqui e vamos colocar um aqui também. Vou executar, tá? Vamos aqui, vendas, vou colocar aqui não encontrado, esse aqui existe. Então tá aí, a venda é 0, então ele entrou no incluir venda, tá passando aqui, né? Tô fazendo isso com F8, tá? E aqui ele pegou a inclusão, que é o ID 1, né? Ele incluiu, então, uma venda com ID 1. Vamos aqui na nossa vendas. Na verdade é aqui. Então tá aqui, ó. Data, hora, tá aí. Incluído na nossa tabela. Então aqui nosso próximo passo é incluir o produto que foi passado, né? O código de barras que foi lido ou que foi digitado. Então eu vou tirar os breakpoints que eu havia colocado para debugar, né? Tirar esse espaço aqui, somente por capricho. Vou criar aqui um private sub, inclui produto. Então temos aqui, né, o nosso procedimento. Aqui eu já vou chamar ele logo aqui abaixo, ó, inclui produto, tá? E aí, aqui, ao invés de dentro do meu procedimento eu pegar, né, os txts novamente, os texts, eu vou passar por parâmetro aqui, tá? Na minha sub. Então eu vou ter aqui um parâmetro que vai receber o ID do produto. Então eu coloco aqui by val, LID as long. O segundo parâmetro vai ser quantidade, então by val de quantidade as double. E o meu terceiro parâmetro, que é o meu preço as double também. E aí aqui eu vou colocar uns underlines aqui na frente para mim poder organizar isso aqui, tá? E aí aqui a gente pode copiar, tá? Esse comando aqui, ó, esse trecho, para a gente estar agilizando aí, tá? Aqui eu vou alterar vendors underline itens. Então aqui tenho no vendors underline itens venda, produto, quantidade e preço. Então vamos lá. Então eu tenho venda, lembrando que o ID é auto increment, né? Produto, quantidade e preço, né?
não é C cedilha. Então aqui eu vou passar, são 4 pontos de interrogação. Meu primeiro parâmetro é a venda, é inteiro, né? É isso aqui mesmo. E aqui eu vou passar a minha variável LID venda, beleza? Vou alterar o parâmetro LID para LProduto para que não cause confusão, tá? E aí agora eu vou copiar aqui essa linha mais 3 vezes e vou aqui colocar produto. Aqui vai ser LProduto. Aqui vai ser double, né? Então aqui a gente põe quantidade. Aqui eu posso tirar esse tamanho do campo, né? Eu vou deixar 100. E aqui também 100. Aqui eu vou pôr double. E os nomes aqui, quantidade e preço, né? Que é o preço. E aqui também a variável de preço. Beleza? Aqui tem o execute, tranquilo. E aí na nossa chamada do procedimento a gente tem que passar os parâmetros agora. O primeiro é o produto, eu vou pegar lá do meu record set, né? Então eu tenho lá o ID do produto. A minha quantidade vai ser o que está informado no meu campo texto, né? Que está na tela, que é o txt quantidade, né? QTDE na verdade, ponto text, beleza? E aqui também posso pegar o record set, né? Que é o preço. Vou fechar aqui o parênteses, então já estou chamando aqui e passando os parâmetros, tá? Para minha funçãozinha de inclusão do produto. Posso executar agora. Vou passar aqui um código de barras e aí vou verificar no banco se esse produto foi incluído. Então tá aí, ele foi incluído na venda 2, tá? Porque quando ele abriu a tela, ele começou com o ID de venda 0 novamente, tá? Tá aqui o ID de venda, então ele incluiu uma nova venda e depois incluiu o produto. Se eu passar outro produto aqui, ó, ele incluiu na mesma venda, porque eu já estou com essa venda aberta na tela. Então ele incluiu na mesma venda 2. Tá aqui o preço, tudo certinho. Vou parar aqui a execução. Agora nós vamos criar um procedimento que vai listar os nossos produtos, né? Os produtos que estão sendo incluídos na venda, eles vão aparecer naquela listinha ali logo abaixo. Então aqui, né, a gente vai ter o nosso addb.command. Opa, é addb.command, beleza? Aqui nós vamos passar Active Connection para ele, que é a conexão. Minha conexão com o banco, né? Aqui o command text, né? Então eu vou dar um select asterisk from vendas underline itens. Quando venda for igual, aí aqui eu vou passar o meu ID venda como parâmetro, tá? Porque eu quero listar os produtos somente da venda que está aberta. Então aqui venda em integer para input 11 e LID venda. Aqui eu vou declarar um record set na addb.recordset. Aqui eu vou setar esse record set igual ao meu cmd.execute, né? Vou executar esse comando, passar ele para o meu record set. E aqui nós vamos usar a nossa estrutura de repetição, né, do while not rs.eof. Então, enquanto não for o fim do arquivo, ele vai percorrer aqui e no final sempre vai mover para o próximo registro. E aqui eu vou em lista produtos, ponto list itens, ponto add. E aqui, né, na minha propriedade text, eu vou passar aqui o record set, seria o record set de produto. Porém, o que acontece? Vamos aqui na nossa lista. A gente tem aqui, ó, a primeira coluna produto e depois quantidade. Nessa coluna produto a gente precisa apresentar a descrição do produto. Então a gente vai apagar esse código e no meu select eu preciso fazer uma ligação entre a tabela vendas itens e a tabela produto. Então eu vou dar um nome aqui, nomear a minha tabela vendas itens, vou pôr aqui itens e vou fazer a ligação utilizando o join com a tabela produtos. Posso dar o nome de produtos ou deixar sem nada. Aqui eu também vou tirar, vou deixar vendas itens mesmo. E aqui eu vou utilizar o on e entre parênteses eu vou dizer que o vendas itens ponto produto
é igual ao produtos.id, tá? E aqui eu estou dizendo que o campo venda está na tabela vendas itens. E aqui, como minha query vai ficar um pouco maior, eu vou dar uma organizada aqui, né? Usando o e-comercial para concatenar e o underline para poder quebrar a linha, tá? Fazer a mesma coisa aqui, tá? E aqui eu abro aspas novamente. No meu select aqui, ao invés de utilizar o asterisco, eu vou dar nome aos campos que eu quero pegar. Então eu quero o produtos.id e o produtos.descrição. Tá? Tá aqui, ó, ID e descrição. E eu vou querer também o meu vendas underline itens ponto quantidade e vendas underline itens ponto preço. Beleza? Bom, e agora essa query, né? Esse SQL nosso vai retornar todos os dados que precisamos para a nossa listagem. Então eu vou voltar aqui e agora sim a gente vai preencher a nossa lista, tá? Então lista produtos.listitens.add, terceiro parâmetro aqui, text, né? Vou passar o meu record set ID e vou concatenar, colocar um tracinho e concatenar novamente com o record set descrição, tá? Tá, e aqui acima a gente vai declarar uma variável do tipo listItem, tá? Vamos dar o nome para ela de item, as listItem, beleza? E aqui a gente vai dar um set item igual ao que vier aqui do nosso item que a gente adicionou. E aí a gente pega esse item, ponto subitens 1, né? Que é a primeira coluna após, né? A coluna do produto, que é a coluna de quantidade. Depois eu vou ter o subitens 2, que vai ser o meu RS preço, né? E o meu subitens 3, que vai ser o meu RS quantidade multiplicado pelo meu RS preço, né? Esse que é o meu valor total aí do produto na venda. E aqui antes da listagem eu vou dar um lista produtos.listitens.clear, que eu quero limpar a minha lista antes de preencher ela, se ela conter dados. Logo abaixo do meu inclui produto aqui na chamada, né, dentro de passa produto, eu vou chamar o meu lista produtos, né? Tá aqui, cadê? Lista produtos, listar produtos, né? Lista produtos é o meu componente. Então vamos aqui executar. Loguei, vamos digitar um código de barras aqui e dar Enter. Então já incluiu o produto ali na minha lista, ó. Ele mostra as quantidades, o valor, quantidade sempre vai ser 1 aqui por enquanto, né? Então tá aí, ó, já temos os dois produtos da minha venda, estão sendo listados. Que outro produto a gente tem no cadastro aqui diferente destes? Deixa eu abrir aqui o cadastro. Então a gente tem esse Guaraná 2 litros aqui, 125. Então, vamos tentar ele aqui. Opa, coloquei 1235, na verdade é 125. Então tá lá, já incluiu aqui pra gente. E agora a gente precisa dar uma formatada, né, nesses valores que estão sendo mostrados aqui. Mesma forma que a gente formatou os valores que aparecem ali. Então eu vou dar um formato aqui no preço, né, no meu RS preço, né, que é o preço. Então eu vou colocar ele como currency. Aqui também o meu total, também vou colocar como currency. Bom, e agora a gente vai totalizar a nossa venda para alimentar este campo, que é o valor total. Então eu vou ter uma variável de total as double, beleza? E aqui, ó, a gente vai pegar o d total, vai ser igual a d total mais o valor que está em meu item.subitens 3. Então, aqui no final, depois que eu percorri todos os itens, o meu txt valor total.text vai ser igual ao meu d total e a gente já vai formatar ele aqui, tá? Já estou passando o format, como parâmetro passando currency, beleza? Vamos executar. Vou colocar aqui admin, minha senha, vendas,
produto não encontrado. Tá aí. Ele já totalizou lá embaixo. Coloquei outro produto. Aí ele já está somando, né, os valores aí dos produtos que estão sendo lançados na minha venda. E ele está ficando preenchido o código de barras depois que o produto está incluído, né? Depois que ele já foi incluído na venda, eu tenho que limpar esse campo código de barras, tá? Para que eu possa passar um novo produto, né? Se a pessoa tiver com leitor de código de barras, isso vai gerar problemas. Então a gente volta lá no nosso procedimento passa produto, né? E aqui, após a inclusão do produto, antes de listar, eu já vou aqui, ó, txt codebase.text é igual a empty, tá? E nós vamos jogar o foco aí, né? Colocar o foco no txt codebase. Então, txt codebase.setFocus, beleza? E agora, para a gente prosseguir, podemos executar e ver o funcionamento, né, dessa alteração que a gente fez do código de barras. Então, vamos aqui, vendas. Vou colocar aqui um código, esse não existe, né? Então, tá aí, ó. Ele já limpa e eu já posso digitar um novo código ou ler, né? Utilizando o leitor de código de barras, ele vai ler ali, já estando o foco dentro do campo, né? Então tá aí. Vamos aqui agora liberar o nosso txt quantidade para que o usuário possa informar, né, a quantidade. Vou tirar o locked e o enable vai ficar true. Beleza? E aqui eu deixei um espacinho do lado direito aqui, ó, né? Logo depois do último zero ele tem um espaço ali. Eu vou tirar esse espaço. Tá? Vou tirar dos outros também, né, para não ficarem diferentes. E agora eu vou criar aqui, ó, uma validação, né, do valor que o usuário informar aqui. Então eu vou colocar no meu txt quantidade, vai ser no meu lost focus. Quando eu perder o foco do campo, eu vou verificar. Então eu vou verificar a primeira coisa. Se o meu campo não for numérico, né, vou usar o isNumeric. If not isNumeric txt quantidade. Então ele vai entrar aqui. Então ele detectou que não é numérico. Então aqui eu vou dar uma mensagem para o usuário, dizendo para ele informar uma quantidade válida, né? Então vai ser aqui, informe uma quantidade válida. Aqui vou passar um VB exclamation. Logo abaixo a gente vai ter o txt quantidade.setFocus. Então eu vou jogar o foco lá para que o usuário conserte a informação de quantidade. E agora a gente vai criar um atalho para que o usuário vá de forma rápida para o campo. Aqui no meu form eu vou selecionar o form e procurar a propriedade keyPreview e deixar ela como true. Aqui no meu label, né, que mostra a quantidade, eu vou colocar na frente aqui, entre colchetes, um F1 para mim deixar um informativo para o usuário. Então quando ele teclar F1, o sistema vai jogar o foco para ele no campo quantidade, que é o txt quantidade. E agora a gente vem no nosso código, né, posso dar dois cliques aqui no próprio form. Então eu tenho o form load e eu vou utilizar o form keyUp. Vou verificar qual que é o key code que está chegando aqui com o VB key F1. Se ele for, né, se o usuário pressionou a tecla F1, então eu vou jogar, né, o foco lá no meu txt quantidade. Isso vai agilizar, né, para o usuário aí tá informando a quantidade do produto. Então vamos aqui testar isso. Bom, pressionei F1, porém eu quero que ele venha selecionado, já para quando eu digitar ele substituir o que tem no campo. Então aqui a gente vai utilizar o txt quantidade.cellStart, que vai ser 0. E o txt quantidade, QTDE no caso, né, .cellLength, vai ser o length do txt QTDE.text, ou seja, o tamanho, né, do texto que tiver no campo. Então vamos executar isso aqui. E aí a hora que eu pressionar o F1 aqui, ele já vai trazer selecionado o valor que está lá e eu posso digitar já diretamente a nova quantidade que eu quero. Volto para o código de barras, né? E posso digitar aqui, ó. Aí ele já entrou como 5. Porém, nos próximos produtos ele tem que voltar para 1, tá? A quantidade tem que voltar para 1, porque eu digitei 5 só para aquele produto que eu estou informando naquele momento. Então vamos fazer isso agora aqui.
Então a gente vai localizar aqui dentro do nosso procedimento passa o produto. Logo após a gente limpar o TXT código de base, a gente vai limpar também o TXT quantidade, colocando a quantidade como 1,00. E aí lá na nossa validação, que é lá no nosso Lost Focus do TXT-QTD, a gente pode criar um else aqui, ó. Quando ele for válido, a gente vai formatar o valor que o usuário informou. Então eu vou dar um format. Vou pegar aqui o valor que está no meu TXT quantidade.text e vou formatar com 0.00. Ele sempre vai colocar essas duas casas decimais aí, beleza? Então vamos lá, vamos verificar as modificações que a gente fez agora. Esse não existe, vou alterar aqui para 5. Coloquei um produto, foi 5 e aí o próximo já vai ser 1 novamente. Vou alterar aqui para 10. Vou colocar um outro produto. E aí ele colocou lá 10, né? E os valores estão sendo totalizados corretamente. Bom, pessoal, agora a gente vai trabalhar uma lógica aí de carregar a última venda aberta de cada usuário, né? Se ele fechou o programa com uma venda aberta, ele vai carregar aquela venda de onde parou. E para isso a gente precisa começar, né? Criando aí um campo novo lá na nossa tabela de venda. Bom, antes disso eu já vou posicionar o código aqui, ó, no meu form load, né? Então o meu form load, quando eu abrir o formulário, ele vai fazer essa verificação. E aí a gente vem para o nosso IOG, eu vou dar um alter table aqui, né? Vendas. Então tá aqui a minha tabela de vendas, né? E eu vou adicionar um campo chamado status nessa tabela de vendas que vai controlar o status da minha venda, né? Então a gente vai colocar ele como tinyInt, né? E ele vai ser vai ter um default 0. E aí aqui eu vou executar. Bom, deu um erro aqui que eu não coloquei vendas, eu coloquei venda. Bom, por enquanto a gente vai entender, né, que esse campo status estando 0 significa que a minha venda está em aberto, né, não foi finalizada. Então aí a gente pode voltar aqui no nosso código e começar a programar uma lógica aqui para isso. Para a gente começar a trabalhar com buscar os dados da venda em aberto. Então eu vou criar um procedimento chamado verificar venda aberta. O usuário, né, que é a venda aberta do usuário logado. Se o cara logar com um usuário diferente, a gente vai verificar as vendas só daquele usuário. Aqui no form load eu já vou chamar esse procedimento. E aqui no procedimento a gente vai começar declarando o nosso command, né, o nosso addb.command. Vai se chamar cmd asnew addb.command. E aí nós vamos fazer o nosso select aqui, né, passando no command text. Então vou ter um select max, né? Vou pegar o último ID de vendas quando o usuário for, e aqui eu vou passar no parâmetro o usuário logado, né? Aqui antes eu tenho que passar a minha conexão, né? Havia esquecido. Beleza, vamos continuar aqui. Então create parameter. Beleza, passo aqui o usuário, ele é inteiro. E aí vamos passar aqui e por fim o nosso valor, que é o usuário logado. E aí aqui a gente precisa de um record set, né? Eu vou declarar esse record set aqui em cima. Beleza. Vou atribuir aqui, né, o meu cmd.execute, né, no record set. E aí a gente pode verificar se o record set, se existem dados, né, que é not rs.eof, se não é o fim do arquivo, né. Então ele vai atribuir o valor ali ao ID venda. Então eu vou passar aqui o meu rs0 para o ID venda. E aqui eu vou chamar o meu listar produtos, né? Se ele encontrou uma última venda, ele já chama lá o listar produtos, vai preencher todos os dados que a gente precisa, né? Vamos executar isso aí, né? Ele já tem que trazer uma venda lá, porque tá tudo com... Tem várias vendas lá desse usuário, né? Então ele já carregou aqui, ó, a última venda que a gente fez. Eu vou deixar aqui em branco o meu código de barras, né? Vamos lá. Então tá aí, ó. Agora a gente vai fazer o seguinte. Eu vou ver aqui outro usuário. Vou logar com o outro usuário, né? Então vamos lá. Vai dar um invalid use of new.
Então, quando a gente passa o max ali, ele sempre vai trazer um registro, mesmo sendo nulo, né? Então, a gente tem que verificar lá no nosso próprio select. Antes de colocar a verificação, eu vou adicionar aqui o filtro do status, tá? Porque aqui ele só vai poder trazer a venda se o status for 0, tá? Por enquanto a gente não está trabalhando, mudando o status, mas é bom a gente já colocar esse filtro aqui agora. E aí, continuando, para resolver esse problema aqui, ó, do null, a gente vai tratar diretamente lá na nossa query. Eu vou utilizar o coalesce, né, que ele vai verificar se o primeiro é nulo, eu vou passar 0. Se não for nulo, ele passa o dado mesmo. E aí, se chegar a 0 aqui, né, se ele chegou como 0 aqui, a gente vai fazer uma verificação aqui. E só vai listar produtos se a venda for maior que 0. Porque se for 0, significa que não tem, né? Não tem nenhuma venda em aberto daquele usuário. Vamos rodar aqui de novo. E agora ele trouxe. Só que esse aqui é do admin, né? Eu tenho que rodar do outro usuário. Login. E agora veio para iniciar uma nova venda. Então vamos lançar alguns produtos aqui, né? Produto não encontrado. Vou alterar a quantidade aqui. E aqui a gente pode colocar uma funcionalidade que é o seguinte: quando eu pressionar o Enter no meu campo quantidade, né? Então eu vou aqui utilizar o meu txt-qtd keydown. Eu vou verificar o keycode. No meu caso aqui o Enter é o código 13. Então eu vou verificar isso. Se for o código 13, eu vou mandar o foco lá para o txt code barras, tá? E fazer aquela questão do cell start igual a 0 e o cell length igual a len txt code barras.text, porque aí se eu tiver um código barras lá, ele já vai cair lá selecionado e eu posso alterar ou simplesmente dar um enter para ele usar aquele código que já está digitado. Então vamos ver isso aqui. Então eu digitei um código barras, dei enter, fui no quantidade, digitei um código barras, deixei ele, digitei a quantidade, ele veio selecionado, pude dar o enter, então já melhorou, tá, a experiência do usuário aqui com essa pequena alteração. E aqui nós temos na listagem, vou lançar mais alguns produtos aqui para que você possa entender. Vamos colocar aqui até ele quebrar a lista ali embaixo. Bom, aparentemente aqui, ó, ele está ordenando pelo código do produto ali, né? Eu tenho que ordenar isso aqui de acordo com a sequência que está sendo lançado na venda. E eu vou ordenar isso aqui lá no código através do meu SQL, tá? Utilizando o order by. Então vamos aqui, eu vou colocar um order by aqui. Aí vamos dar o nome da nossa tabela, né? Que é o vendas itens, ponto, o campo que é o ID. Beleza? Tá, vamos deixar assim, só para vocês verem o que vai acontecer. Vai fazer uma ordenação, né, de acordo com o que foi lançado, e o último produto que foi lançado, ele vai aparecer lá embaixo, tá vendo? Vamos mudar para o último produto lançado aparecer aqui em cima, né? Como a gente faz isso? A gente vem no nosso SQL e a gente vai colocar aqui, ó, o desk, tá? Eu só pausei, vou dar o play novamente e podemos aqui lançar um produto. E agora ele já está trazendo aqui em cima, tá vendo? O último produto lançado sempre é o primeiro. E aí, pessoal, as próximas mudanças, né, implementações do programa vão ficar para o próximo vídeo. Peço que se inscreva no canal e acompanhe aí os próximos vídeos, deixe seu comentário e até lá.